Pois bem, gostaria de ler apenas umas poucas palavras. Não estou certo se li isso desde que cheguei aqui ou não. Mas se o fiz, bem, não é minha intenção repetir as coisas. Mas estou em Los Angeles há tanto tempo aqui que este é o maior tempo que creio ter vindo e ficado em um lugar desde que estou no ministério. É aqui mesmo, em Los Angeles. E esta é minha segunda viagem de volta, com poucos meses de diferença. E então, as noites variam de 3 a 5 e estamos indo a outro lugar. Agora, no livro de São Lucas, capítulo 2, vou ficar de olho no relógio e fazer o melhor que posso. Eu falo muito. Mamãe disse que eu falei antes de caminhar. Vocês conhecem o velho ditado: sua língua é sua ruína. Isso é certo. Talvez isso esteja certo, mas estou falando para o Senhor agora. E assim, no capítulo 2 de São Lucas, começando com o versículo 25, apenas para ler alguns versos e depois tecer uns poucos comentários e na sequência chamar nossa fila de oração. Amanhã à noite, depois que a fila principal que uma das filas tiver terminado, vou ter uma noite ministerial. Eu quero que todos os pastores que estão cooperando tenham seus lugares aqui e se assentem aqui na plataforma comigo enquanto espaço em branco na fita. Agrupem as pessoas e que todos os pastores estejam aqui e junto com eles, orando pelas pessoas depois do culto, e que todos vocês possam ver grandes sinais e maravilhas serem feitos. Então, quarta-feira à noite é a noite de encerramento. Agora, lemos assim na palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2, 25 ao 30. Inclinemos nossas cabeças por um momento. Nosso amado Salvador, nesta noite estamos felizes por este privilégio de nos reunirmos aqui na casa de Deus, na companhia deste povo para te adorar, como Davi, nos tempos passados, disse que louvava ao Senhor na congregação dos justos. E estamos tão agradecidos nesta noite porque o Espírito de Deus ainda faz com que nossos corações se regozijem em louvá-lo na congregação dos justos. E agora, Pai, conceda esta noite que em cada coração haja uma manjedoura ou um quarto pronto para que Jesus de Nazaré possa entrar com toda a plenitude da fé divina, para que ele possa estar em cada coração nesta noite e tomar a iniciativa e tirar todas as dúvidas, lançar fora tudo que não seja como ele. Senhor, toda incredulidade e ideias céticas e simplesmente tomar o controle do coração e, o que nossos olhos verão então. Que noite poderia ser esta, Pai, simplesmente por cada cristão estar em um só acordo enquanto estamos reunidos aqui, onde o Espírito Santo tem caído muitas vezes. Salve, encha os crentes, cure os enfermos e aflitos, e que reuniões se realizem constantemente. Que lugar e que momento agora para ele vir nesta noite, na véspera do encerramento desta reunião, Senhor, e convencer cada coração para ele com plena certeza de que ele está aqui, no tempo presente agora, para libertar cada pessoa que está no edifício de qualquer coisa. E cada bênção redentora é deles pela fé, por crerem agora mesmo.
Deus, nos próximos minutos, esconda-nos, que as cortinas sejam fechadas para os cuidados e pensamentos desta vida sobre nossas memórias e nossos corações, e que possamos ver Jesus e somente Ele. E sabemos que, se pudéssemos fazer um quadro do amor de Deus, 10 milhões de vezes mais do que os mares dessa terra, colocado em um tubo de alguns centímetros de diâmetro, alcançaria bilhões de quilômetros além das estrelas. E pensando na pressão que haveria no fundo daquele tubo, como aquela água com todos aqueles bilhões de toneladas de pressão tentando pressionar para baixo, e ainda assim o amor de Deus está examinando nossos corações nesta noite, grandes poderes de força com os quais Ele gostaria de encontrar uma pequena fenda para penetrar, para entrar em nossas vidas e nos dar este grande poder e unção, além da compreensão humana. Conceda isso, Senhor, nesta noite, que as portas do céu sejam abertas e o Espírito Santo assuma o controle total. Que nossas almas sejam inundadas de forma tão intensa que nos esqueçamos de estar aleijados ou enfermos e nos levantemos glorificando a Deus, tomando-o em sua promessa, reivindicando suas bênçãos redentoras, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou pensando agora neste velho sacerdote sobre o qual acabamos de ler, chamado Simeão. Ele era um homem que esperava a consolação de Israel. Houve momentos em que a igreja ficou muito pequena, mas Deus nunca ficou sem uma testemunha, desde o início do mundo. Ele sempre teve alguém para quem poderia apontar e dizer: "Este é meu servo, e posso mandá-lo a qualquer lugar que eu quiser que ele vá, e ele irá." Não estamos felizes por isso? O ministério de Deus e o dia tinha ficado muito sombrio naquele tempo. Havia centenas de pessoas, milhares delas, que se afastaram das tradições e da fé, voltaram atrás, tornando-se mornas. Mas havia um pequeno remanescente que esperava a consolação de Israel. Esses eram João Batista, Simeão e Ana, a profetisa no templo, e muitos outros que esperavam constantemente, crendo que Deus cumpriria sua promessa. Eles estavam esperando, eles criam. Não importava quanto tempo a promessa demorasse. Eles criam que a semente da mulher viria e feriria a cabeça da serpente, como Deus havia prometido. Agora, a espera do Messias tinha sido de 4.000 anos, e em cada geração eles esperaram pela vinda do Messias, mas isso não atrapalhou Simeão. Ele era um homem idoso, em seus 80 anos, mas ainda cria que veria o Messias. E ele tinha uma barba branca e longa, eu posso imaginar, e cabelos brancos, e ele era um grande homem entre o povo. Ele tinha um grande prestígio, mas tinha um testemunho além disso. É disso que eu gosto. Além de toda a sua escolaridade, toda a sua popularidade, ele tinha um coração humilde diante de Deus, um coração receptivo com o qual Deus podia lidar. E tinha um testemunho de que iria ver o Cristo do Senhor antes de morrer. Pense nisso. Grandes homens como Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, uma série de profetas e justos esperaram a vinda do Messias por 4.000 anos. Grandes homens. Mas ainda assim, este homem, mesmo com 80 anos aproximadamente, ele era um homem idoso, segundo é crido pelos teólogos que ele estava na casa dos 80. Um homem idoso, e ainda assim andava por aí e dizia: "Não vou morrer antes de ver o Cristo do Senhor." Bem, diziam: "Simeão, por que você acha isso?" "Porque o Espírito Santo me revelou, e não vou morrer até que veja o Cristo do Senhor. E eu creio que o que ele diz é a verdade." Amém. Oh, que coisa! Isso vai nos fazer sentir religiosos agora mesmo, não vai? Sabe, eu me sinto religioso de vez em quando. Eu posso gritar: "Sim, Senhor." Vocês podem. Isso
Eu sei que a salvação não se apoia inteiramente sobre gritos, mas isso a acompanha, isso é certo. E mesmo assim alguém disse: "Você é um batista muito barulhento." Bem, eu sou um batista pentecostal agora, vocês sabem. Portanto, eu tenho o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra, ele se comporta assim. Eu só o ajudo. Amém. Eu apenas ajo da maneira que ele está se sentindo em mim, regozijando. Pois bem, eu penso em Simeão, o Espírito Santo revelando-se a ele que ele não iria morrer até que visse o Cristo. Embora ele fosse bastante idoso, mas ele tinha muito prestígio. Agora, que tal se ele pensasse: "Oh, espere um minuto, talvez isso seja apenas uma impressão aqui dentro. Agora, talvez eu só esteja um pouco entusiasmado. É melhor não dizer isso próximo de onde as pessoas possam me ouvir, porque tenho um grande prestígio. Eu pertenço a uma grande igreja, vocês sabem, então é melhor eu tomar cuidado." Mas ele cria em Deus, e ele cria que o Espírito Santo disse era a verdade, e ele esperava ver Jesus ser o Cristo antes que ele morresse, porque o Espírito Santo lhe havia revelado. Quantas vezes Deus esteve trabalhando com as pessoas no passado? Quando você está esperando alguma coisa, e a única maneira pela qual você pode estar esperando é por meio de algum tipo de revelação ou promessa. Se eu lhes dissesse que estava vindo para Downey, Califórnia, aqui para este lugar na Califórnia, é onde fica Costa Mesa. Se eu lhes dissesse que estava vindo para Costa Mesa, se eu pudesse soletrá-lo, eu escreveria, mas a 7ª série do ensino fundamental não me permite fazê-lo. De qualquer forma, se eu lhes dissesse que viria no dia 4 de junho para começar ali, vocês como que creriam que eu estaria ali, não é mesmo? Se eu disser que me encontrarei com vocês ali, bem, se for possível, eu o farei. Porque um homem de palavra será honesto e honrará sua promessa, quanto mais um cristão. Bem, pode acontecer algo que me impeça, mas pelo que sei, se for da vontade do Senhor, eu estarei ali. Agora, vocês creem nisso, e as pessoas creem nisso. Então, elas estão preparando para erguer uma grande tenda ali e preparar tudo. Agora, isso é porque prometemos estar ali. Eu prometi que voltaria aqui. E quando cheguei aqui, constatei que outras reuniões estavam acontecendo. Oh, que coisa! Pensei, é melhor eu voltar. Mas prometi que viria, então tive que ficar aqui. Eu prometi isso, e assim Deus tem nos recompensado por honrar nossa promessa. Pois bem, Simeão creu porque o Espírito Santo lhe havia prometido. Ele estava esperando. Se você está esperando, tem algo respaldando que você crê que Deus o prometeu, então você tem o direito de esperar. Isso está certo? Quando Deus promete... Agora, eu posso falhar em cumprir minha promessa porque sou um homem. E seu amigo ou sua amiga pode falhar em cumprir a promessa dele ou dela. Mas Deus não falhará em cumprir sua promessa. Ele não pode, porque Ele é Deus. Você pode imaginar quão puras e inadulteradas são suas promessas? Quão infinitas são? Bem, se eu fosse a uma fonte e meu avô tivesse bebido daquela fonte e ela fosse límpida e provasse que a água era 100% pura, meu pai bebeu dela, era 100% pura, e durante toda a vida eu bebi dela 100% de pureza. Ora, eu teria fé suficiente para voltar e crer que se eu tomasse um gole daquela água, estaria tudo bem. Você não faria isso? Ao longo das gerações, ao longo de várias gerações, foi provado que a água é 100% pura. Por quê? Porque a corrente que a está fazendo jorrar de onde ela vem, suas fundações ali embaixo, seu leito, está lançando para fora água pura. Agora, se foi provado que é 100% pura, quanto mais a promessa de Deus será provada como 100% correta, porque a base dela, a palavra de Deus,
vem de Deus, que é infinito, puro e santo, e ele não pode mentir, pois ele é Deus. Aí está. Por isso, quando Deus prometer qualquer coisa, diga: isso é certo. Amém.